Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi. E o vídeo de hoje eu estou com essa pilha de livros, porque eu vou contar meio que atrasado, mas vou estar dizendo pra vocês os livros que eu vou ler no mês de outubro e que eu já estou lendo, tá? Ou que eu já terminei de ler. Então vem comigo que eu tenho muita coisa pra contar e eu quero contar tudo com detalhes, mas antes disso, passa a vinheta! Oi, gente, e aí? Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi. E o vídeo de hoje, gente, é os livros que eu vou ler no mês de outubro. Gente, eu tô gravando esse vídeo um pouco tarde, então eu vou estar deixando claro que eu tenho alguns livros que eu já li e tem alguns livros que eu ainda pretendo ler nesse mês de outubro até o final do ano. E, gente, é bastante coisa e eu espero que eu consiga ler porque eu tô me autodesafiando nessa leitura de verdade. É sério, gente, estou me desafiando de verdade porque são muitos livros que eu pretendo ler ainda em outubro, que eu não quero deixar para novembro, porque eu quero encerrar essa quantidade de livros para eu poder me dedicar a outros livros que eu quero ler, uma vibe um pouco mais romance, uma vibe um pouco mais de fantasia, livros que eu comprei inclusive na Amazon, que às vezes eu não consegui nem ler por conta do pouco tempo que eu tenho e da quantidade de livros que eu tô recebendo das editoras, graças a Deus. Muito obrigada às parcerias. E eu tô muito feliz com isso, é claro. Mas eu tenho outros livros que eu também quero ler, então eu quero terminar o mês de dezembro, o comecinho de janeiro com isso, que é o tempo que vai ser começar a renovação de parceria e provavelmente vai ter essa questão de livros, que eu vou ter esse tempo para ler livros que eu comprei durante o ano e eu não consegui ler. Alguns que eu tenho na minha prioridade, na minha wishlist, nas minhas escolhas de livro. Mas claro que eu não vou deixar de ler os livros que eu amo, que eu recebo das minhas parcerias, que eu sou muito feliz. E obviamente, né? E obviamente, nesse processo, gente, eu vou tentar acabar com os livros ainda esse ano. Vamos primeiro começar com o livro que eu recebi recentemente, que é O Verão O Verão das Lanternas Celestiais da Faro. Esse livro eu quero ler. Ele, inclusive, tem uma lombada maravilhosa, gente. Foi o último livro que eu pedi para esse mês, sabe? Eu não pedi dois porque, mesmo tendo a escolha de pedir, eu não pedi porque tava muito acumulado com o livro e eu queria desacumular com o livro da Faro, que é uma das minhas editoras parceiras principais, né? E é isso, gente. E tá aqui o meu livro, meu chegadinho. E eu vou ler. E tá aqui na minha wishlist pra eu terminar ainda esse mês, que a gente já está no meio do mês, tá? Aí a gente vai pros livros que eu li da editora Faro, né? Um eu recebi, o outro eu já tinha comprado há muito tempo. Primeiro é Coven, eu já li, maravilhoso, super indico. Com a vibe das bruxas, do mês das bruxas, fantástico. Indico total, é uma duologia. Aí eu li o Coven e recebi o Marcada, já li também, maravilhoso. Eu li muito rápido, adoro livro com história de bruxa. É a minha vibe, gente. É o meu clichê, sabe? É a minha zona de conforto. Então, todo mundo diz que isso aqui esses dois é uma romantasia, mas pra mim foi mais dark romance. Eu vou tentar trazer uma resenha sobre eles dois, porque pra mim foi um dark romance fantástico, com pegação, com intriga de coven, com histórias fantásticas. E um casal tóxico, épico, maravilhoso. Gente, minha vibe. Então eu vou estar deixando aqui, porque são os livros que eu já li. Aí veio também esse aqui, da Faro. A Casa de Cinzas e Sombras, da Leah Stone. Maravilhosa, autora fantástica, que eu já li outros livros dela. O Rei Lobo, o Rei Elfo, enfim, gente. E, sério, agora ela lançou o primeiro livro da série da Cidade Dourada. Esse livro eu pretendo ler ainda esse mês, porque eu gosto da Leah Stone, adoro as leituras delas e a leitura dela, e eu tô fascinada com a história dos outros livros dela, que é 4 livros, se eu não me engano. E, gente, se eu leio um autor, eu leio todos. Então, eu sou do tipo, ler todos os livros do autor. Se eu leio um, eu leio todos. É a minha vibe.
Esse aqui eu recebi, que é o Devorador de Sonhos, do Silvio Júnior. Eu tô pretendendo ler ainda esse mês, mas não é um livro que eu vou ler agora, porque eu tenho livros também que eu fechei publis e parcerias que eu fecho. Então é livros que eu vou ler, e se eu não conseguir ler, eu vou tentar ler em novembro, no começo de novembro. E é isso. O outro livro, gente, que eu vou tentar ler é esse aqui, A Maldição do Bastardo. Ele é do autor Matheus Leone. Esse aqui eu fechei a publi, eu recebi o livro e eu tô muito curiosa com a leitura. Vou dar uma pausa e já volto porque tá muito barulho, tá, gente? Retornando, gente, ainda os barulhos vão continuar, então, infelizmente, não tem muito o que fugir. Mas eu vou contar A Maldição do Bastardo, é do Matheus Leone. Esse é um livro que eu fechei uma publi. E é um livro que eu também estava interessada, que eu já estava dando uma observada junto com a minha parceira Flávia. E tá aqui, gente, recebi o livro e eu vou ler. Eu estou extremamente ansiosa sobre essa leitura. É o próximo livro que eu pretendo ler. Então, eu tô curiosa. Então, vamos ver o que vai dar. Porque eu acho que tem uma vibe meio de Peter Pan, alguma coisa assim. Gente, eu não sei. Eu só tô sentindo que tem uma vibe de uma criança... com uma vibe de criança ou história de uma pessoa adulta que virou criança. Alguma coisa assim, gente. Não, de uma pessoa adulta que conta a história da sua infância. Alguma coisa assim. Então, é um livro que eu pretendo ler. Ainda tento ler esse mês. Se eu não conseguir ler, eu vou deixar pro comecinho de novembro com certeza. Mas é um livro que eu pretendo ler ainda esse mês. Então, vamos pro próximo livro, que é o livro que eu também quero ler esse mês ainda, que é Atenciosamente Seu, que é da Beatriz Montenegro com a editora Sumbé, que é uma parceria pontual que eu consegui. E, gente, eu tava namorando esse livro há tanto tempo, veio com os brindes tão foda, que eu tô extremamente impactada e tem uma vibe de BL fantástico. É sério, então eu tô doida pra ler um romance de BL, sabe? Um romance bem água com açúcar. E eu acredito que esse livro fantástico é isso. E, gente, tem umas... Aqui atrás fica contando um pouquinho do que a gente vai encontrar no livro. Então eu estou extremamente ansiosa. A primeira coisa que eu fiz quando eu comprei o livro... quando eu ganhei o livro da editora Sumbé, é ver isso. Então... é isso, gente. Atenciosamente Seu. E temos um livro de parceria com a Dark Side, que é Pedra, Papel e Tesoura. E detalhe, quem me indicou, meu amigo, foi o Léo Calabre. Ele leu esse livro e amou. E falou que eu ia adorar. Aí eu já estou começando a ler. Tô gostando. É um livro interessante. Eu ainda quero trazer resenhas, várias resenhas, se eu tiver o tempo, para esse livro aqui. E eu acredito que vai dar vez. Porque esse livro é lindo, edição magnífica de Dark Side, como sempre, a altura da Dark Side, e a história é interessante. É bem uma vibe suspense, terrorzinho, bem daqueles da hora. O outro livro, esse livro eu tô realmente lendo mesmo, eu tô lendo o Pedra, Papel e Tesoura e esse que, na verdade, eu acho que quando esse vídeo lançar, eu acho que eu já terminei o livro, que é A Queda da Cavaleira, que é da editora Flive. Estou ansiosíssima, estou querendo muito conhecer essa história. Tem uma vibe de dorama magnífico, e esse é o livro pra mim, gente. E parece ser fofíssimo. E a autora é Daniela Rodrigues. E vamos tentar, né, terminar de ler ainda esse tempo. Esse aqui eu já li. Amei. Fantástico. Uma vibe de Nárnia. Com jovem, com poder, com irmãs. Tudo, gente. Maravilhoso. A Dark Side me enviou, que é a Ilha Perdida, de Ghostroke. E, gente, indico. Foda. Maravilhoso. E, gente, é um dos melhores do ano pra mim. É esse livro.
Real oficial, legal. E aí a gente vai para uma vibe, né, que é Uma Garça Entre Lobos. Esse é da Panini Books. E eu tô doida pra receber, eu tava doida pra comprar esse livro, eu comprei e eu estou ansiosíssima. E esse livro é uma vibe que fala da era Joseon, que é a era da Coreia. E real, tô querendo muito conhecer essa história. Vou dar uma pausa e já retorno. Continuando, gente, Uma Garça Entre os Lobos é o livro que eu pretendo ler, que eu estou ansiosíssima, quero muito conhecer. E ele é da época Joseon, então ele é tipo uma novel, tá? Ele não é um mangá, nem um manhwa, ele é uma novel. Eu estou curiosíssima, porque conta a história de um tirano, que é o rei dessa época de Joseon, do príncipe e de uma moça que tá em busca, eu acho que é da irmã, de algum parente importante. E tem uma vibe de romance, de vingança, de tudo que tinha que ter, sabe? E é isso, é a minha vibe. E eu estou curiosíssima. É o livro que eu pretendo ler. Aí vamos pro livro da parceria da LC, que é Sedução e Morte no Judiciário. Parece ser uma fantasia, eu posso estar enganada, mas quando eu conseguia fechar essa parceria com a LC, tinha essa vibe, eu achei que tinha essa vibe. Então eu tô curiosa e eu pretendo terminar de ler ainda esse ano. E vamos para o último livro que eu não deixei, que eu deixei para o final, por consequência, que esse é A Família Addams. Gente, como não terminar outubro sem ler um livro bem darkzinho, maravilhoso, aquele darkzinho bem foda. E nada melhor do que trazer A Família Addams, minha edição que eu comprei com muito esforço e foi o último, tá? Repito, o último da Amazon, tá bom? Nem a editora Darkside, quando eu pedi a parceria pontual, que eu pedi a parceria, eles tinham, e a Amazon foi o último. E eu comprei, está aqui minha edição, e já vou numa festa de Halloween, já soltando spoiler, vestida de Wandinha, tirando fotinha com esse livro. Então me aguardem lá no Instagram. E eu já tô louca pra ler. Vou ler bem pertinho do Dia das Bruxas, começar tipo semana que vem. Porque o livro ele é muita imagem, então a leitura é rápida, sabe? Não tem muita de leitura, sabe? A leitura é pequena, então dá pra você ler super rápido. E aí eu vou tentar ler essa edição Magnifique da Família Addams, porque se parar pra analisar, vou ver se eu acho aqui. Esse livro é muito imagens e algumas histórias, então dá pra você ler super rápido, super safo, talvez em um dia, um sábadozinho à noite, não nada de tarde, um sábadozinho à noite, ou então um dominguinho assim, depois do almoço, sei lá, gente, ou até à noite. E está aqui minha edição linda, que eu vou me vestir de Wandinha e tirar foto, eu sou dessas. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Esses são os livros que eu escolhi para esse mês de outubro, o meu TBR. Então é isso, beijo e bye!